Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos ver assim, ó, linfócito de criança, tá? Sempre foi uma coisa um pouco chata, né? Muita dúvida, principalmente com linfócito atípico, há quem confunda até com célula neoplásica, tá? Mas eu acho assim, ó, a questão morfológica, óbvio, ela é o final de tudo, mas para o cara poder fazer, né, como eu sempre digo, pelo menos para mim, para fazer uma boa citologia, tu tem que ter uma boa base de patologia, de fisiopatologia. Então, assim, eu preciso entender o que está acontecendo com o recém-nascido, o que está acontecendo com uma criança até mais ou menos seus 10 anos, 7 anos, né? Porque aí eu vou saber, por exemplo, o que pode ser normal, qual é a variabilidade normal, que é bem grande nessa idade, diferente da variabilidade do adulto, variabilidade morfológica, e o que é reacional e o que é neoplásico, tá? Então, assim, ó, então, se nós formos ver como é, tá, a nossa imunidade, então nós temos a imunidade inata e a adaptativa. Então, o nome já está dizendo adaptativa, tá? Há muitas coisas, vamos ver depois ali. Então, eu tenho que ver como esse conjunto vai trabalhar à medida que eu nasci, tá? Então, à medida que eu nasci, meu primeiro contato vai ser com o leite materno. Os meus órgãos linfóides, tá? Então, eu nem tenho medula óssea que faz sangue, né? Desculpando a expressão, nem tenho ainda, não está no lugar onde ela está em outro lugar. Então, eu tenho que desenvolver o que? Aqueles locais, tá? Que vão me dar as células diretamente e que vão me apresentar coisas, tá? Ao longo do meu crescimento. Então essa relação que eu tenho com a medula óssea, tá? Com o timo e com o intestino, esse trio aqui, associado agora o que vai entrar pelo meu nariz e principalmente pela minha boca, tá? Isso aqui vai formar o meu conjunto. Então, portanto, eu sou muito imaturo. Então, as minhas células, obviamente, não vão estar prontas. E, obviamente, eu preciso estar com a imunidade desde agora. Porque lá na barriguinha da mamãe eu estava protegido. Agora aqui eu não estou mais. Tá? Portanto, eu preciso fazer com que eu tenha mais células, tá? Que me mostrem as coisas, para que eu possa reagir a essas coisas. E também, mais um detalhe, que eu tenha que reagir quando for para reagir, que tem coisas que eu vou receber que eu não vou precisar reagir, tá? Apenas reconhecer. Então, o reconhecimento é importante, porque eu tenho que reconhecer o que é próprio, o que não é próprio, e daquilo que não é próprio, será que eu tenho que reagir ou eu tenho só que conhecer? Tá? Então, assim, ó, então existem muitas coisas, tá? Então, eu tenho a microbiota da mãe, tá? Eu tenho depois, o leite do peito, depois eu vou passar para a mamadeira, e aí eu já comecei a entrar num outro ambiente, né? Eu vivo aqui, ó, tá? Uns mais, outros menos, a maioria vive aqui. É outro ambiente, são outras coisas que vão dar para mim. E eu vou começar agora a fazer o quê? Comer outro tipo de alimento que não é só o leitinho da mamãe, nem o leitinho da mamadeira. Então, do leite da mãe para a mamadeira já mudou, tá? Imagina agora com alimentos sólidos, como está aqui, certo? Associado ao ambiente. É óbvio que essa criança, ela vai ser o quê? Super reativa. Por quê? Mas não reativo no sentido de combativo ou, né, que está inflamado, não é nada disso. É reativo no sentido que agora estão me oferecendo um monte de coisas que eu tenho que reagir. E mais, agora eu tenho que começar a gerenciar o timo e a medula, que eles têm que trabalhar junto para mim. Então, à medida que a gente vai crescendo e até nós nascermos, existem um monte de coisas que vão mudando, né? Então, por exemplo,
eu tenho neutrófilo e linfócito B, com segundo ano depois eu já vou ter monócitos, eu vou ter produção de citocina. Então, mas eu produzir citocina com 2 anos é diferente de 20 anos, né? Por quê? Porque eu ainda estou me adaptando, tá? E depois, quando eu for adulto, adolescente, então eu vou ter já outro perfil de linfócito, tá? Então, eu vou me adaptando conforme a minha idade e aquilo e no ambiente que eu estou vivendo. Então, é óbvio que as minhas células vão se adaptar a isso, tá? E também, o que que a gente tem aqui? O tipo de bactéria, que era antes de eu nascer, depois que eu nasci, depois que eu deixei de tomar mamar e agora estou comendo, né? Comendo comidinha, certo? Então, eu tenho outros padrões, outros tipos de bactérias que vão surgindo. Então, aqui eu tinha, nesse período com esse tipo de bactéria, eu tinha um preparo, vamos dizer assim. Agora que eu já nasci, estou começando a crescer, estou começando a me alimentar de forma diferente, eu tenho outro tipo de bactéria, né? Então é outro ambiente, interno principalmente, ainda mais o externo, tá? Então o que que acontece, tá? Eu tenho um período de tolerância, tá? Antes de eu nascer até eu nascer. O que eu tenho de anticorpo é só que a minha mamãe me deu, tá? Eu não tenho mais nada. E a partir do que eu nasci, vou crescendo e não tenho só o leite materno, então tudo que eu recebi da mamãe terminou e agora eu tenho, certo? As minhas imunidades. Para isso eu vou, por quê? Porque eu estou num outro ambiente, eu preciso conhecer tudo. Então eu vou começar agora com outro tipo de célula. Então essas células eu vou liberar, mas não como sendo um adulto. Eu vou liberar isso no ambiente de uma criança. Por quê? Porque ela está experimentando novos ambientes, tá? Ela está ingerindo coisas que antes do nascimento ela não ingeria, agora ela nasceu, está ingerindo um tipo de coisa e ela está crescendo, está ingerindo um outro tipo de coisa. Então, o organismo precisa se adaptar a isso. Então, se o organismo faz isso aqui, é óbvio que as células também vão se adaptar a isso, né? Então, para a gente fechar, o linfócito de criança é um linfócito que está sendo estimulado, ele não sabe meio para quê, e a criança está jogando o linfócito, porque ela precisa ter memória, ela precisa estar pronta para reagir, se for o caso, né? Então, por isso que o linfócito de criança ele vai vir um pouco diferentão, mas é o linfócito da criança normal, tá? É isso que a gente tem que entender. Então, ela está se adaptando. E isso aí varia também. Isso pode ser até os 5 anos. Claro, quanto antes de 5, mais fácil disso acontecer. Mas pode aos 7, 8, não tem problema nenhum, tá? Cada organismo é um organismo. Eu tenho que entender o contexto, tá? Para a gente não sair dizendo que a criança está com linfócito disso, linfócito daquilo e até neoplasia, tá bom? Obrigado, então. Até a próxima. A gente vai vendo outros capítulos aí. Obrigado.